Ô, Fabrício, tem, cara. E aí? E aí, futebol. Grande Alex. Bom dia pra você. Né? Tem decisão? É o início da decisão. Deu uma notícia boa, pelo menos. A notícia boa é que o Bahia disputa, a partir de hoje, as finais da Copa do Nordeste com transmissão exclusiva da TV Aratu. Já tô com o uniforme, meu amigo. Já tá uniformizado, botei meu uniforme, já fui no vestiário da Aratu, já coloquei o uniforme. Aí é já mesmo que medalha, viu? Em campo. Ó, SBT Nordeste, TV Aratu. Potente, né? Tu tá mostrado, viu? Foca aí, Fabrício. Foca aí, Fabrício. Estarei com Iago Ribeiro, grande Iago Ribeiro estará com a gente direto de Aracaju, né? Direto da capital sergipana, fazendo as reportagens de campo. No estúdio estarei com Caio Leone. Nosso grande Juca, Marcelo Castro também com a gente, além do nosso convidado Thiago Mitra. Então vai ser uma excelente transmissão. A partir das 8 horas já toda a live pra gente ficar bem ligado em tudo que pode acontecer nesse grande jogo que decide a Copa do Nordeste. E a partir das 9h30, a partir das 9h15 a gente entra em TV aberta e às 9h30 a bola rola lá no Batistão para Confiança e Bahia. Sente o clima do futebol aqui na TV Aratu, porque a Copa dos Clássicos, você já sabe, é aqui. É a nossa cara, é a nossa paixão, é a nossa Copa, é hora da decisão. Aracaju recebe o primeiro capítulo de uma final inédita. É o Esquadrão de Aço querendo ser o maior campeão do Nordeste. É o Dragão Proletário em busca do título histórico. Confiança e Bahia, quarta, dia 3 de setembro, às 9h30 da noite, ao vivo. Copa do Nordeste na TV Aratu. A Copa dos Clássicos é aqui. Vem cá. É, meus amigos, é hoje, Alex. É hoje, pai. E eu quero saber o seguinte, Rogério tem time pra colocar em campo? Rapaz, tá complicado, né? Porque são tantos desfalques, tantos jogadores que não ficam à disposição. Rogério tá preocupado com essa situação, hein? O técnico do Bahia tá preocupado com essa situação, com esse desgaste do time que tem jogado tanto na temporada. São quase 60 jogos do Bahia em 2025. Muitos jogadores contundidos. Os novos contratados não podem jogar. O que fazer, Rogério Ceni? Bom, assim, nós vamos cair naquela mesma situação, vamos tentar. O que a gente puder ter de nova energia para o jogo, nós vamos colocar. E os que necessário forem repetir, não há o que fazer nesse momento. No momento nós temos que tentar botar a cabeça no lugar, tentar entender a derrota, a gravidade, o placar, que é um placar elástico, não é algo comum. E não perder o foco, que são 2 jogos que vão entrar no meio de uma data FIFA, onde a gente podia e deveria estar recuperando o time. Nós vamos tentar focar no título, que nós precisamos ganhar esse título da Copa do Nordeste e entender quais jogadores têm condições, se alguns têm condições de repetir, ou até por necessidade você tenha que repetir, e tentar colocar energia nova, mesmo perdendo um pouco de entrosamento, mas colocar energia nova para sobreviver a essa primeira partida da final da Copa do Nordeste. Rapaz, o que fazer com tanto problema, hein? Frase forte, né? Sobreviver a essa primeira partida da Copa do Nordeste. Nem parece que é o Bahia contra o Confiança. Mas eu entendo o Rogério Ceni, viu, Alex? Futebol não aceita desaforo. O Confiança venceu o Bahia na primeira fase do campeonato por 2-0. É claro que era um Bahia sub-20, mas eliminou o Vitória nas quartas de final. Eliminou o CSA no Rei Pelé lotado. Eliminou o Vitória também no Barradão. Então, assim, é um time que já mostrou que é capaz de aprontar dentro da própria competição. Então, acho que o time do Bahia tem que tratar com muito cuidado essa partida contra a equipe do Confiança. Com tantos problemas, Rogério vai ter que colocar um time bem diferente. Ele tem problema na defesa, ele tem problema no meio-campo, ele tem problema no ataque, ele tem problema até na meta. Já que o João Paulo não pode jogar, acabou de ser contratado, as inscrições da Copa do Nordeste já estão findadas e ele vai ter que ir com o Ronaldo, que está sendo muito criticado pelo torcedor tricolor. Aí os gols, né, da última partida do Bahia, que é pra gente tentar esquecer. Mas foi a partida em que o Bahia acabou tomando 5-1 do Mirassol, acendendo muitos alertas e que gerou a nova contusão, né? O Eric Puga acabou se contundindo durante o jogo e fica fora dessa primeira partida da Copa do Nordeste, né? O Bahia que realmente vai ter que, assim, juntar os cacos dessa derrota, que foi muito doída, trouxe algum prejuízo, algum dano emocional dentro da equipe, mas tentar montar um time competitivo, porque independente do time que o Bahia colocará em campo hoje contra o Confiança, o Bahia é favorito. É um time de Série A contra um time de Série C. É o 4º colocado da Série A contra um time que terminou a
Série C na 9ª colocação. Não dá para vacilar, não dá para desconsiderar, não dá para desprezar, mas a gente sabe que o Bahia é favorito e tem a obrigação de conquistar um bom resultado na noite de hoje. Aí tá, Rogério assistindo você agora. Eu tenho pra mim, inclusive, que ele mudou de canal, que ele já ficou doidinho, viu? Já tá aqui. Porque é tanto problema. Aí eu penso o seguinte, o jogador, a equipe toda assistindo toda essa pressão, porque tem a pressão da torcida, Sem dúvida. da imprensa de vocês, da imprensa especializada. Como é que o jogador vai a campo, diante desse cenário todo? Alguns bem pressionados. Ronaldo está pressionado. Rezende, que pode ser titular, está pressionado, né? O próprio Acevedo, que é o único ali que inicia essa construção no meio-campo, que é o jogador mais de combate do que de construção, na comparação, por exemplo, com o Caio Alexandre, está pressionado. Os atacantes do Bahia estão pressionados. Mas tem gente que pode mostrar serviço e que está com um ânimo bem legal. Por exemplo, o Thiago. O Thiago decidiu o jogo, né, nas semifinais contra o Ceará, com aquele gol que a gente transmitiu aqui na super transmissão da TV Aratu. E Thiago pode começar jogando hoje. Eu prometo que até o final dessa participação nossa aqui no Aratu 24 horas, eu trago a possível escalação do Bahia. Até porque tem jogador do Bahia que está na seleção brasileira. Seleção essa que joga amanhã. Imagens do treino da seleção brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. Amanhã o Brasil encara o Chile no Maracanã, às 9h30. Jean Lucas está por ali treinando. Estava do lado de lá, dando seu corridinha também. Jean Lucas, atleta do selecionado canarinho. O Brasil pega o Chile amanhã, a partir das 9h30 da noite no Maracanã. Foi um pedido do Ancelotti, viu? Porque são os últimos 2 jogos do Brasil nas eliminatórias. Aí o Ancelotti falou, qual o principal símbolo do futebol brasileiro em termos de estádio? O Maracanã. Sim. Eu quero me despedir do Brasil antes da Copa jogando no Maracanã e por isso esse jogo foi alocado para o Maracanã. Teremos esse Brasil e Chile amanhã às 9h30 e tenho certeza com um belo público no nosso gigante Mário Filho, o Maracanã. E aí a próxima partida, terça-feira, contra a Bolívia, lá em El Alto, né? Porque é região metropolitana de La Paz. Dá até pra gente falar La Paz, mas é porque El Alto tem um pouco mais de altitude. Como é que é o nome da cidade? El Alto. Rapaz, eles ali dão uma complicada, a língua quase embolou. Mas é porque a localidade está pertinho ali de La Paz, é como se fosse região metropolitana, mas com altitude ainda maior. Mais de 3.000 metros de altitude, o Brasil vai ter que se virar para conseguir competir com essa Bolívia jogando lá em El Alto. E na seleção brasileira tem Jean Lucas, que falou pela primeira vez, meu caro Alex Silvestre, como atleta da seleção brasileira. Fala, Jean Lucas! O Bahia abriu as portas para mim no ano passado. Conversei com o professor Rogério Ceni antes de ir. Falou que eu ia ajudar muito e ele iria me ajudar também. Eu ia fazer muitos gols com ele, que ele ia montar um elenco para a gente estar brigando no Campeonato Brasileiro, nas competições. Então, eterna gratidão ao Bahia. Obrigado por tudo. Vou ser eternamente grato por tudo que o Bahia fez e faz por mim. E se hoje eu cheguei aqui, foi por conta do que eu fiz pro Bahia, do que o Bahia fez por mim também. Então, somente gratidão por tudo. Que é bicho, quer dizer que eu deixo tudo dentro de campo, deixo minha vida dentro de campo pelo Bahia, pela torcida. E lá dentro da Fonte Nova é difícil de ganhar. Então, eu falo que é bicho pelo fato de ser difícil, né? Buscar ir lá e conseguir ganhar. E também tem, não é segredo. Não é segredo, é daqui do Rio mesmo. E a setinha pra cima, que é do videogame, né? Quando a setinha tá pra cima, que a gente tá bem. Então, são coisas que a torcida tá gostando bastante. Rapaz, e aí? Merece, Jean, né? Merece a convocação. Merece demais, velho. 34 anos depois, hein, gente? O último convocado do Bahia para a seleção brasileira em 1991, Luiz Henrique, que disputou aquela partida contra a Iugoslávia naquele ano de 1991. E o último jogador baiano em 2003, quando o Dudu Cearense, pelo Vitória, acabou sendo convocado para a seleção brasileira. Então tem muito tempo que a gente não tem um jogador que é ou do Bahia ou do Vitória na seleção e do Bahia, mas ainda eram 34 anos nessa espera e parabéns ao Jean Lucas por essa convocação. A grande dúvida, será que ele vai jogar? Porque ele entra no grupo, aqui, né? Ó. O Ancelotti tem seus preferidos. O Jean Lucas, por exemplo, entrou porque o Joelinton foi cortado. Então ele já estava ali, né, numa certa fila, mais atrás, nessa fila de prioridades do Ancelotti. Mas acho que o modelo dos jogos, o estilo dos jogos, tanto o Brasil e Chile quanto o Bolívia e Brasil, acho que é para o Jean Lucas ter alguns minutos.
sabe? Acho que na primeira partida ele já vai ter alguns minutos no segundo tempo. É possível que na altitude, por ser um jogo que desgasta muito, ele é muito bom fisicamente, que ele tenha mais alguns minutos. Já no primeiro tempo? Eu tô com esperança. Não, no primeiro tempo não, mas ali no segundo tempo, metade do segundo tempo, na hora que começarem as trocas, eu vejo Jean Lucas com grande potencial de entrar no jogo. Isso é bacana, né? Não só será convocado, mas também terá a oportunidade de jogar alguns minutinhos pela seleção brasileira. Tô acreditando muito no Jean Lucas performando com a camisa canarinho. A gente prometeu, a gente não deve, né? A gente tem que pagar. Escalação tricolor, você provocou, né? Bora. Será que vai ter time competitivo para colocar contra o Confiança? Tá na tela com a nossa arte maravilhosa, hein? Alô, Everton do Vale. Ronaldo no gol, Gilberto, que voltou a treinar ontem, deve ser titular, porque Santiago Arias está com a seleção colombiana. A zaga está completamente cansada, tanto o Mingo quanto o David Duarte tem mais de 3.000 minutos cada um nessa temporada, então é possível que a zaga seja assim, Gabriel Xavier e Rezende, e a lateral esquerda com Borducci. O jogador Luciano Juba tem 47 jogos na temporada, é o segundo atleta que mais atuou pelo Bahia, também tem mais de 3.500 minutos, então o Juba deve ficar de fora e o Borducci deve começar jogando. A Cefeda é a única peça no meio campo, já que o Rezende possivelmente será utilizado na defesa, né, na zaga tricolor. O meio campo com o Rodrigo Nestor, que tem feito bons jogos, né, nas últimas duas partidas se apresentou bem, principalmente contra o Fluminense, quando entrou durante o jogo. Michel Araújo, que assim como o Gilberto voltou a treinar ontem, mas há um senso de urgência, então pode ser que ele comece jogando para tentar poupar um pouco o Everton Ribeiro. No ataque, Cauli, que faz de meio e faz de atacante. Thiago, o grande herói da classificação contra o Ceará, naquela vitória por 1-0 na Arena Fonte Nova, que classificou o Bahia para a grande decisão do campeonato. E Lúcio Rodrigues, porque o Lúcio também vive ali uma fase de oscilar junto com o Miro José nessa titularidade do ataque. Estão pensando talvez no sábado, quando o Rogério promete colocar o time principal para a conquista da taça. Eu acho que pensando nisso, o Lúcio Rodrigues deve começar jogando na noite de hoje. É um time muito competitivo, é um time que é melhor do que o Confiança. Todos esses atletas são atletas de Série A. O Confiança é um time de Série C, mas futebol não aceita desaforo. E o Bahia faz muitas trocas, o que gera um risco para a partida de hoje. Não são os titulares, não é o principal Bahia, mas é um time suficiente, ao menos para não perder no Batistão. Se lá for empate, decide aqui na Arena, sábado, com a Arena lotada. Então acho que mesmo empate lá, caso alguma coisa... Mas é muito arriscado o Bahia lutar ir na busca lá por um empate. Não, tem que pensar em vencer. O Bahia é muito mais time que o Confiança. Acho até que a final, gente, pode ser resolvida hoje. Se tudo estiver ali dentro do encaixe da normalidade, a tendência é que o Bahia performe. Tenha posse de bola, tenha oportunidades, com confiança com as linhas mais baixas, embora jogue em casa, mas sabe a superioridade do Bahia. Eu acho que a estratégia do Confiança é sobreviver para o jogo da volta. E o Bahia já pensa em decidir no jogo da ida, até para ter algum refresco, né, em termos de opções de escalação para o jogo da volta. Então, tá tudo aí. Eu vou do 8 a 80, né? Porque futebol é assim. A gente pode ter um Bahia desentrosado, com dificuldade, o Confiança dificultar de fato esse jogo para trazer essa sobrevivência para sábado aqui na Arena Fonte Nova, como também o time pode encaixar, já que é mais time que o Confiança, e conseguir já uma vitória tranquila e encaminhar essa taça de pentacampeão da Copa do Nordeste. Aqui na Aratu você já sabe, né? A partir das 8 horas tem live, e aí estarei com Marcelo Castro, estarei com Caio Leone, Thiago Mitra, com Iago Ribeiro, direto de Aracaju. Aqui na Aratu tem muito mais emoção. É a nossa cara, é a nossa paixão, é a nossa Copa, é hora da decisão. Aracaju recebe o primeiro capítulo de uma final inédita. É o Esquadrão de Aço querendo ser o maior campeão do Nordeste. É o Dragão Proletário em busca do título histórico. Confiança e Bahia, quarta, dia 3 de setembro, às 9h30 da noite, ao vivo. Copa do Nordeste na TV Aratu. A Copa dos Clássicos é aqui. A Copa dos Clássicos é aqui. Confiança e Bahia hoje às 9h30 da noite.